Aqui nesse vídeo eu vou falar com você sobre os cuidados que você precisa ter se você está pensando em começar a produzir conteúdo, principalmente no YouTube. Meu nome é André Mesquita, seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vinda. Se inscreve aqui já, tá? Por que você tem que se inscrever aqui? Porque aqui eu estou publicando conteúdo toda semana que vai ajudar você a destravar a sua comunicação para a internet, a preparar um conteúdo de qualidade e, como consequência, construir um negócio digital que dê resultado. E a gente sabe que o fator principal para um negócio digital dar resultado é ter uma boa comunicação. E essa dúvida aqui que eu estou trazendo para hoje é o seguinte: André, quais cuidados eu devo ter para começar no YouTube? Primeiro de tudo, por que você deveria começar no YouTube? Porque o YouTube é a plataforma que a gente sabe até o momento é a plataforma mais sólida que existe. Significa que as outras plataformas são ruins? Não é isso que eu estou falando. Cada plataforma tem o seu formato, a sua linguagem, a sua forma de produzir conteúdo. Porém, o que mais chama atenção no YouTube, a cereja do bolo do YouTube, é que o seu conteúdo ele não fique esquecido. Seu conteúdo, dependendo da maneira como você produzir, como você pensar ele, você pode ter acessos por anos, anos e anos. Eu tenho um canal meu que é muito conhecido, é um canal voltado para atletas. O nome do canal é Futebol de Tu. Nesse canal eu tenho um vídeo que eu criei há mais de 5, 6 anos e até hoje esses vídeos têm visualização. Até hoje. Então o que você precisa fazer para começar a produzir conteúdo assim? Eu vou te dar uma dica aqui, tá? Não é bem o ponto que eu iria trazer aqui para vocês, mas já pega como um bônus antes de eu passar os pontos principais aqui. É o seguinte, começa a pensar em conteúdos, e essa daqui é uma dica valiosa. Não sou só eu que dou essa dica, mas para você que está começando, eu já quero te ajudar a ganhar muito tempo. Começa a produzir conteúdo atemporal. O que é conteúdo atemporal, André? É um conteúdo que vai passar anos, vai ter pessoas que vão buscar sobre esse tema, sobre esse assunto. Então, você vai ter que exercitar aí a sua mente para pensar em temas que, se passar 1 ano, se passar 2 anos, vai ter pessoas buscando sobre esse assunto, sobre esse tema, conteúdos atemporais, tá? Vamos aqui pro assunto que eu tô trazendo hoje. 3 pontos que é importante você pensar, você que vai começar no YouTube. O primeiro ponto é o público. É muito importante você saber para quem você fala. Para quem você vai falar no seu conteúdo. Se você simplesmente quer ligar a câmera e sair gravando, sem um assunto específico, sair falando da sua vida, você tá correndo um risco de, a não ser que você seja uma exceção, seja uma pessoa extremamente conhecida, que todo mundo quer saber sobre você, ou você tem um ponto muito específico ali que é diferente das outras pessoas, a não ser que você seja exceção, o que vai acontecer? Você vai produzir conteúdo e ninguém vai assistir. E ninguém que eu tô falando aqui, talvez você veja alguns conteúdos que algumas pessoas publicam, e tenha poucas visualizações, e você vê o conteúdo besta que alguém cria e tem milhões de visualizações. Então é muito importante você entender aqui o seguinte: a qualidade da visualização também importa. Se você está trazendo um público não qualificado, não interessado, você pagou lá, você comprou um público que não é o seu público-alvo, que não é o seu nicho, que o pessoal fala bastante. Se você pagou para trazer esse público, você está matando o seu canal antes dele existir, antes dele realmente nascer, surgir. Então, entenda. Cria um conteúdo que vai ser direcionado para aquele público específico. Você fala com pessoas que tá querendo fazer receitas. Receita de comida, de bolo, receita de doces, salgados. Então você vai criar conteúdo voltado para aquele público. Tudo que está ao em volta desse público. Você tem que saber para quem você está falando. Por quê? Porque isso é posicionamento. Se um dia você fala de, sei lá, política, no outro dia você está falando de esporte, no outro dia você está falando de ciência, no outro dia você está falando de alimentação, e você não é um podcast, por exemplo, que traz sempre convidados para falar de um assunto específico, eles criam um tema e fala geralmente assuntos que se alinham com o podcast, por mais que sejam assuntos variados, sempre vai ter uma linha. Você vai perceber que sempre vai ter uma linha que vai rodar ou em volta do host, do apresentador, ou em volta de um assunto ali que o público ali deles já estão buscando. Inclusive, não sei se você sabe, tem um podcast chamado Acesso Liberado, um podcast com um parceiro meu. Eu convido você a conhecer esse podcast. Pede aí para mim o link que eu passo para você, ó. É sensacional aquele podcast, tá? Tem um conteúdo muito rico lá e muito valioso. Então, você como criador,
É claro que a gente quer ter mais visualizações, a gente quer ter cada vez mais público, mas a primeira coisa que você tem que pensar é na qualidade do seu conteúdo, porque ele vai durar a longo prazo, e na qualidade da audiência que vai vir assistir esse conteúdo, que vai vir consumir esse conteúdo. É claro, você pode ter uma qualidade muito boa de conteúdo, porém o seu conteúdo ser chato. Então você vai ter que pensar em formas de deixar o seu conteúdo mais dinâmico. Se você quer saber como fazer isso, comenta aí que eu vou preparar um vídeo só sobre isso. Como fazer um vídeo ser mais dinâmico, ser mais magnético. Vamos para o próximo ponto aqui. Muito importante você dar um motivo para o seu público voltar. Dá um motivo. O pessoal foi assistir o seu vídeo, gostou. Pô, eles precisam voltar. Então como que eles vão voltar? O que, que vai fazer eles voltar a te acompanhar? Hoje a gente tem uns formatos de conteúdo que é um pouco diferente de quando eu comecei. E aí é um tema até para um outro vídeo, mas é muito importante você dar um motivo para quem está te assistindo voltar. Por exemplo, trazer sempre algo novo. Talvez pode ser até o mesmo assunto, mas de um ponto de vista um pouco diferente. Falar de uma forma que você ainda não falou. Sempre trazer um aspecto diferenciado. O público adora novidade. Anota isso daí, que isso daqui é valioso, tá? Esse conteúdo aqui é um conteúdo que eu poderia estar cobrando, mas eu estou entregando de graça para você, porque eu sei das dificuldades que você que está começando está passando. Eu já passei por isso. Então, eu quero ajudar você de verdade. Inclusive, ó, deixa o like, se inscreve aqui. É muito importante também que você comente nos conteúdos aqui, porque assim eu sei como eu posso te ajudar. Eu só tenho 8 anos produzindo conteúdo, então eu acredito que eu tenho um pouco de experiência e eu posso te ajudar com isso. Dá seu like, se inscreve aí, como eu falei, e comenta. Vamos continuar esse conteúdo além do vídeo, tá? Entregar algo valioso. Você acredita que esse conteúdo tem algo de valioso? Se no mínimo, o que eu tô falando aqui pra você fez você pensar algo que você não tinha pensado, fez você ter algum insight ou lembrar de alguma coisa que você não estava lembrando, pô, pra mim esse conteúdo é valioso de alguma forma. Então, quais conteúdos você pode produzir que é valioso para o seu público? Se você é um humorista, qual é o conteúdo que é valioso para o público? Fazer ele dar risada, um conteúdo engraçado. Se você é uma pessoa que trabalha com entretenimento, qual que é o conteúdo valioso? É entreter esse público. Se você trabalha com conteúdo de ensino, é você trazer um conteúdo que não seja chato de assistir, que faça a pessoa ficar horas e horas, querer maratonar o seu conteúdo. Olha o quanto isso é poderoso. Então você tem que pensar em formas, primeiro, entender para quem você fala, quem que é seu público, e isso aqui entender qual que é seu público é o beabá, é o princípio, você tem que começar por isso, tá? Não queira buscar fama pela fama. Isso daí você tem que entender que é uma consequência, você não tem que estar buscando fama. Você tem que estar buscando resultados, você tem que estar buscando algo que de fato entrega algum valor para as pessoas. Pensa o que tem de valioso em você, que você pode compartilhar com as pessoas, que vai ajudar elas de alguma forma. Então, o segundo ponto aqui, ó, dá um motivo para elas voltarem. Como que eu faço isso, André? Tem várias formas. E uma das formas poderosas de você fazer isso é trabalhar bons CTAs, boas chamadas para ação. Isso aqui é um assunto que dá para me aprofundar muito. Já está até passando do tempo dessa gravação aqui. Comenta aí se você quer saber sobre isso também, que eu vou preparar um vídeo falando disso, tá? Fora os que já estão vindo aqui pro canal. E você que está vendo o conteúdo aqui no canal, os conteúdos mais antigos que eu falava de e-book, fica tranquilo que eu vou voltar com conteúdos falando sobre isso. Só que agora uma nova roupagem, uma nova linguagem ainda mais atual para ajudar você. Para você não ficar criando e-book e não perceber que está perdendo algo, uma oportunidade valiosa, que são a criação de vídeos. Se você não está gravando um vídeo ainda, está pensando só em vender e-book, em produzir e-book, você está perdendo tempo. Você não está perdendo só tempo, você está perdendo dinheiro. Você está perdendo muitas oportunidades. Então, você já vai ter que... Ó, eu vou dizer para você, começa a pensar em colocar a cara a tapa, a se expor. Porque cada vez mais o público está buscando... Por quê? Por pessoas. As pessoas se conectam com pessoas. André, eu não sei como fazer isso, André. Eu travo, eu não me dou bem com a câmera. Calma, daqui a pouco eu vou falar especificamente com você que tem esse problema. Então continua aqui comigo, tá? Vamos lá para o ponto 3 agora. Pensamento de longo prazo. Você tem que ter um pensamento de longo prazo. Se você está começando achando que você vai ter resultado de cara semana que vem, eu tenho uma notícia para te dar e essa notícia não é tão agradável assim.
Claro que existem exceções, mas aqui eu não estou falando com as exceções, eu estou falando com a regra. E a regra diz o seguinte: você vai ter que construir uma rotina constante, produzindo conteúdo semanalmente. E aqui a gente tem a questão dos vídeos longos, que é esse formato de vídeo, que é um vídeo que eu vou bater na tecla, que é importante você produzir, porque é um conteúdo que gera valor. Eu até puxei o R agora, você viu? É um conteúdo que gera valor. Você tem os vídeos curtos, que também dá para gerar valor, só que é com muito menos tempo. E é um tipo de conteúdo que atrai o público. Eu vou falar sobre esse tipo de conteúdo em um outro vídeo. Porém, se você não está produzindo conteúdo mais longo, está deixando passar uma oportunidade de mostrar para o seu público que você entende e domina o seu assunto. Então você tem que ter um pensamento de longo prazo. YouTube, ele é uma ferramenta poderosa para você construir o seu negócio digital. Não é construir o seu negócio digital pensando no AdSense que o YouTube paga. Não. Você vai estar construindo. Eu vou até avançar aqui, ó. Que é esse ponto que eu vou falar, ó. Quanto mais conteúdo você produzir para o YouTube, e aqui eu não estou falando para você ficar que nem um louco criando conteúdo todo dia, não. Você tem que pensar no seu conteúdo. Você tem que curtir o processo de produção de conteúdo para produzir conteúdos cada vez melhores. E quanto mais conteúdo você cria, melhor você fica. Ou seja, um conteúdo de qualidade traz autoridade para você. E aí vai acontecer uma coisa, uma necessidade que vai surgir, que você vai ter que começar a pensar, que é levar o público para além do YouTube. Como assim, André? Então eu vou ter que levar o público para a rede vizinha, para o Instagram, para o TikTok? Também, mas não é isso que eu tô querendo dizer aqui, tá? Não é. Porque ainda assim o YouTube, o Instagram, o TikTok, outra plataforma que você quiser dizer, ainda assim ele não é território seu. São plataformas muito legais, que dá um baita espaço para você, que tem o público, que dá para você atrair, construir uma audiência, porém não é seu território. Então você tem que começar a pensar em estratégias para levar esse público para o seu território, que são suas listas de e-mails, de WhatsApp, é o seu site, onde você vai produzir conteúdo específico ali, enfim, os seus infoprodutos. Então você precisa trazer, de repente, mentoria, você que mexe com mentoria, você precisa trazer esse público para o seu território. É muito importante. O que você vai construir com isso? Você vai construir um vínculo, um relacionamento com esse público. Então, de um relacionamento passivo, você vai ter um relacionamento ativo. Basicamente, com o WhatsApp do seu lead, você vai falar com ele, vai virar um amigo dele de verdade, oferecendo oportunidades ainda mais ricas, dando um acompanhamento. E aqui tem uma coisa importante que eu tenho para falar para você, que é o seguinte. No próximo vídeo, não só no próximo vídeo, mas nos próximos vídeos, eu vou falar sobre os formatos de conteúdo que você deve produzir, ou que é interessante você produzir para a internet. Não só os formatos, mas como produzir, como preparar. Eu estou querendo trazer tutoriais aqui também. Vamos quebrar muitas dúvidas aí que de repente você tenha sobre produção de conteúdo. Eu quero ajudar você a construir a sua comunidade. E aqui, pensa só que interessante. Já pensou? Aqui assim, hoje quando a gente vê a internet, é muito fácil as pessoas pensarem em milhares de pessoas, de seguidores, de inscritos. Isso é legal. Isso traz uma visão diferente sobre você, das pessoas sobre você. Porém, já imaginou que doido seria você ter 100 pessoas fiéis a você? Fiéis ao seu conteúdo? Fiéis que eu tô falando aqui é no sentido de te acompanhar, de amizade, de relacionamento. Fidelidade que eu falo é cliente-criador, tá? Esse tipo de fidelidade que eu falo. Cliente, autoridade, seguidor, enfim, chame como você quiser chamar. Mas são pessoas que pagam pra te ouvir, de fato. Imagina, 100 pessoas, 1000 pessoas. Tem um exercício muito legal, que eu já vi outros players fazer também, que eu recomendo você fazer. Vai lá no Google Imagens, e coloca uma imagem com 100 pessoas. Você vai ver que a sua visão sobre público vai mudar. Imagina você vender, olha que doido isso, tá? Você tem um público de 1000 pessoas e você vendeu uma mentoria, um produto de valor, de qualidade, que ajuda de fato. Você vendeu um produto de R$100 para 1000 pessoas.
quanto que você vai ter gerado de receita aí para você. Pensa só nisso que é interessante. Quanto que dá esse resultado? Então, olha só. Às vezes as pessoas ficam mirando nos milhões de seguidores, milhões, e aquela ganância de fama e tal. Quando você tem 50 clientes que estão na sua frente, ou até menos, você está buscando lá fazer um número absurdo com um cara que tem uma equipe muito maior que você, que ele consegue fazer no piscar de olho, e você está ali na sua frente com a possibilidade de venda e você não está fazendo. Por quê? Porque você está pensando que você precisa ter milhões de seguidores, milhares. Pode ter. Hoje está mais fácil de ter, até porque tem muita ferramenta. Mas começa com aquilo que está no seu alcance. Você tem uma riqueza muito grande e você às vezes não está enxergando, tá? São essas ferramentas, são um conteúdo de qualidade. E é começar plantando uma semente, tendo consistência, semana após semana, tendo esse pensamento de longo prazo. Ah, e mais, eu tenho mais coisa aqui para falar para você. Agora, lembra que eu tinha falado em algum momento aqui do vídeo sobre com você que tem medo de gravar vídeo, tem receio? Pois é, eu tenho algo muito legal para você, que é o seguinte: eu preparei um vídeo super especial, super valioso, onde eu falo com você sobre como ser ouvido e lembrado. Porque não adianta gravar um conteúdo, fazer um vídeo e não ser ouvido e ninguém lembrar de você. Então como que você pode fazer isso? Estou falando sobre isso nesse vídeo. Como que você vai ter acesso? Aí na descrição tem um link, tá com o nome do vídeo. Eu recomendo que você clique nesse link, preencha lá o cadastro, tá bem fácil. A própria página já vai mandar você pro vídeo. Assista esse vídeo, tá muito rico. Depois você vem falar comigo, você vai me dizer o que você achou. Então vai lá assistir esse vídeo. Tenho certeza que vai ajudar você a virar aí algumas chaves sobre criação de conteúdo e você vai me agradecer depois. Então pessoal, para encerrar esse conteúdo aqui, eu quero saber de você. O que você achou desse vídeo? Qual é a sua dúvida? Qual é a dificuldade que está te impedindo de começar a produzir conteúdo? Deixa aí seu comentário, que eu quero muito saber. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga que está produzindo conteúdo, só que ainda não entendeu como jogar o jogo. Compartilha esse conteúdo, tenho certeza que ela vai agradecer muito você e você vai ajudar muito ela com isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tamo junto e até a próxima.